Fala, turma, tudo bom? Então, vamos lá para a nossa primeira aula, né? Que eu estou propondo. Eu vou fazer uma bateria de 30 aulas com tema de finanças, de empresas, de como organizar as finanças dentro da sua empresa, a importância. Então, dentro disso virão muitos assuntos. Serão 30 aulas que eu vou chamar de aula, mas serão vídeos que a gente vai debater aqui e conversar a respeito de finança, da importância de tudo aquilo que faz uma empresa dar certo, né? Na parte financeira, claro que existem outros fatores para a empresa dar certo, comercial, processos, enfim, são vários marketing, são vários. A engrenagem é muito grande para fazer uma empresa funcionar. Porém, a gente acredita que o financeiro é o coração do negócio, né? Sem o dinheiro, se você não abriu a empresa pensando em ter lucro, você abriu uma ONG. Então, vamos falar. A primeira aula vai ser como organizar as finanças da sua empresa e evitar a falência. E essa falência é um dado que as pessoas não levam em consideração, mas muitas empresas fecham com menos de 2 anos. E com menos de 5 anos é quase que 90%, se eu não me engano. Eu vou trazer esse dado e vou colocar aqui para vocês. Então, é importante que a gente entenda isso, que tenha as finanças organizadas na nossa empresa. E dentro dessa série eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que curta, que compartilhe com quem é empreendedor, com quem é assistente financeiro, auxiliar financeiro, que quer e gosta desse tema. Ou quem quer entrar também na área de BPO, como eu já falei em um vídeo anterior. Eu tenho uma empresa de BPO financeiro, né, a G-Queiroz Assessoria Financeira, mas esse não é o intuito aqui. Esse intuito é criar esse... Seria um curso que eu cobraria por ele, mas eu achei melhor não cobrar e fazer realmente ele de forma gratuita. Fazer um curso que eu colocasse no YouTube, que muito mais pessoas pudessem ter acesso a esse curso. E, enfim, não sou youtuber, vocês vão encontrar aqui alguns erros de edição, alguns erros de fala, de travar. Eu falo um pouco devagar, então se vocês se sentirem melhores, acelera um pouco o vídeo, enfim, dá um pausa. Vão ter em alguns momentos, eu vou usar planilhas Excel, vou montar junto com vocês planilhas de controle, de plano de ação, de plano de contas, de controle de caixa. Então é interessante que vocês gravem, enfim, que pause e faça da forma que. Se qualquer dúvida, deixa nos comentários, fala comigo no Instagram. Meu Instagram é de Gustavo Q. Souza. Tem um Instagram também da empresa, G Queiroz Assessoria. E a gente está sempre respondendo todas essas dúvidas, beleza? Então, assim, como organizar as finanças da sua empresa e evitar a falência. Manter uma empresa financeiramente saudável exige muita disciplina. Realmente exige muita disciplina. Não é uma coisa fácil, porque muitas vezes esse canal aqui eu até falo que é dedicado aos pequenos empreendedores, né? Aos pequenos e médios empreendedores. E nesse momento a gente acaba, como um pequeno, fazendo tudo. Então a gente é o financeiro, a gente é o marketing, a gente é o comercial, a gente é o jurídico, a gente é o pessoal, o RH, cuida das pessoas, faz entrevista, demite, então fica muito difícil você manter tudo isso organizado. E o financeiro é uma das partes que também a pessoa acaba deixando para lá. Mas existem muitos pontos que o financeiro é importante fazer. Processos que precisam serem feitos diariamente, processos que precisam serem feitos semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Então, nessa apresentação, nós vamos explorar alguns pontos essenciais para garantir a sustentabilidade do seu negócio. E então, vamos comigo aí nessa jornada. Certo? Vamos que vamos. Importância do controle financeiro. Primeiro ponto, previsibilidade. Fica muito difícil você ter uma empresa e você não saber, de fato, não ter uma previsão de quanto vai ganhar, de quanto vai receber, né, no caso, de quanto vai gastar. Então, eu em visitas com clientes, acontece muito isso. Eu pergunto, você tem aqui um controle de fluxo de caixa? Não, não tem, Gustavo. E como é que você faz esses pagamentos? Vai chegando o boleto, vai chegando as contas, eu vou pagando. Porém, eu não consigo ter uma previsibilidade quando é que esse meu caixa não vai ter dinheiro para pagar, ou quando vai sobrar, ou se eu sei que daqui a 2 meses vai faltar dinheiro, eu posso me preparar para isso. Eu posso pegar um empréstimo, ou eu posso vender um ativo que eu não utilizo, ou eu posso fazer uma promoção para gerar caixa para a empresa, eu posso fazer uma antecipação dos recebíveis do cartão. Então, ter essa previsibilidade é um ponto muito importante dentro da sua área financeira. Melhoria na tomada de decisão.
Quando você tem esses números claros, quando você tem um financeiro organizado, todas as suas decisões são baseadas em números, são baseadas em fatos reais. Lógico que normalmente vai ser pelo passado, porque o financeiro vai refletir o passado. Porém, a gente pode também criar uma projeção futura do que vem acontecendo no passado. Então, se a empresa vem crescendo 10% ao mês, a gente pode projetar que ela crescerá mais 10% ao mês durante os próximos 2 anos. Ou até criar também como meta. Não, eu quero crescer 15% ao mês. E isso sendo acompanhado. Então, você vai tomar decisões. Eu vou olhar aqui meu caixa para eu saber se eu posso investir na compra de um carro para entrega, se eu posso investir numa reforma de ponto, ou na reforma do escritório, enfim. Então, ou comprar uma quantidade maior de estoque, porque dependendo do seu negócio é viável comprar isso por conta de desconto. Então, tudo isso a gente vai ter se a gente tiver um financeiro organizado, um controle financeiro organizado, não é isso? Evita muitos gastos desnecessários, porque você acaba que você vai entender como é o financeiro da sua empresa. Então, você, claramente, quando vai fazer uma análise de um DRE gerencial, de um fluxo de caixa, você está vendo quanto você está gastando em cada item, em cada categoria do seu plano de contas. Então, você acaba tendo esse controle e enxergando que você muitas vezes gasta com coisas que não são úteis para a operação do seu negócio, né? A facilidade da captação de crédito. É incontestável que, se você chegar em um banco e for pegar um crédito, ele vai ter muito mais facilidade de liberar para você quando você chega com a DRE, com números claros do financeiro da sua empresa. Quanto você recebe de cartão, de quanto você gasta com cartão, de quanto você gasta, de quanto você recebe, quais são seus números, qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, para o banco fica muito mais confortável ele liberar esse dinheiro para você, entende? Não tem como um banco, você chega e o banco me diga qual é a projeção financeira do seu negócio para os próximos 2 anos. Não sei. Quanto é que você vende? Não sei. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Não sei. O banco, beleza, vou liberar aqui, mas eu vou jogar uma taxa lá em cima porque o risco é muito grande de eu não receber esse dinheiro, né? No caso, o banco. E aí, como criar um plano financeiro eficiente? Defina metas claras. Só um pouquinho aqui de água. Defina metas claras. Metas plausíveis de serem alcançadas. Não adianta, eu tenho aqui, eu vou colocar uma autopeça de moto e eu quero chegar na bolsa com 1 ano, na bolsa de valores. São metas que são difíceis de ser alcançadas. Então, crie metas, lógico, que não sejam tão fáceis, mas crie metas financeiras que você busque, corra para pegar e que você comemore essas conquistas. Quanto a empresa precisa faturar, quanto a empresa precisa economizar em alguns setores. Então, por exemplo, em restaurante, um gasto muito alto é o gasto com energia. Então, freezer aberto, tem tudo isso. Se você ar-condicionados ligados, então se você cria metas também de gastos para não gastar, e você pode de repente até premiar depois, quando você tem essa métrica, criar uma metodologia de premiação para seus colaboradores, isso fica muito bom financeiramente, porém tem que ter esse controle, né? Faça um orçamento realista. Então, assim, eu vou projetar o meu próximo o ano de 2025, no caso que nós estamos, né? Se eu projeto esse ano, eu vou projetar dentro de uma realidade de mercado. Não adianta eu colocar que eu vou quadruplicar meu negócio, vai ser perfeito. Não, vamos dentro de uma realidade. Lógico, você tem que tentar querer, você tentar não, você precisa querer crescer, né? Mas dentro de uma realidade. E aí, normalmente, Gustavo, faço 3 cenários: um pessimista, um realista e um otimista. Então, a gente brinca com esses números e vai acompanhando ao longo do ano esse orçamento, o realizado versus o orçado, que é como a gente chama, não é isso? Tem uma reserva financeira. Ter essa reserva financeira é muito importante. Os empresários acham que, assim, muitos deles, empreendedores, principalmente os pequenos, ele acha que a empresa lucrou, o dinheiro é dele. Não é bem assim. Não é bem assim. A empresa é uma pessoa jurídica, então ela é uma pessoa, ela precisa ter caixa, ela precisa ter o dinheiro próprio dela. Então, o empresário ele precisa definir um prolabore, ok? Tirou seu prolabore mensal, independente da empresa deu resultado ou não, ele tira o prolabore dele se ele participar da operação, claro. Se ela sobrar um dinheiro, mais na frente você faz uma retirada. Então você estabelece alguns valores de retirada. Se ela der lucro, de 3 em 3 meses eu tiro
30% para mim, faço uma retirada, uma antecipação de lucro e deixo 100% dentro da empresa. Por quê? Porque no caso de uma pandemia, por exemplo, ela tem caixa. No caso de uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ela tem caixa. Então, você precisa ter caixa para suprir algumas ocorrências que não estão no nosso controle, entendeu? Então, ter essa reserva financeira é muito importante. E acompanha os indicadores financeiros. Não adianta ter tudo isso estabelecido, criado a meta, criado orçamento, tudo, e não acompanhar. Então, tenta. Existem empresas que precisam ser semanal, existem empresas que precisam ser quinzenal, e muitas, eu acho que a grande maioria conseguiria fazer uma vez por mês. Isso é muito importante para você saber se o que você está alçando, se o que você está pensando da sua empresa, você está conseguindo atender. Se realmente sua empresa está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo. E você antecipa muitas vezes o pior. Ou você vê as oportunidades também mais rápido. Então você consegue analisar quando você começa a acompanhar esses indicadores financeiros. Tá bom? Quais são os indicadores financeiros que eu acho assim primordiais, né? Fluxo de caixa, não tem como você não acompanhar um fluxo de caixa. Isso eu falo muito para os meus clientes. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes a empresa ela dá resultado, ela dá um resultado positivo, ela vende ali no cartão em 10 vezes. Então ela faz uma venda de 1 milhão. Um exemplo mensal, ela fez uma venda mensal de 1 milhão. Só que ela vende no cartão parcelado em 10 vezes. Então o que é que vai acontecer? Ela vai receber só 100 mil, né, nesse caso desse mês. Isso pode comprometer o caixa, porque o gasto dela, o que ela paga, pode ser muito mais alto que 100 mil. Então, ter esse controle de caixa, eu chamo da DRE, que é a demonstração do resultado de exercício. Falo isso de forma gerencial, porque existe a DRE contábil, que aí tem outras regras, mas eu falo de forma gerencial para a gente analisar o nosso negócio. Então, existe a DRE e a gente compara com a DFC, que é o fluxo de caixa. Saber se o nosso negócio está gerando caixa. Porque caixa é a vida do seu negócio. Muitas empresas não geram caixa, vendem, tem vendas, tem receitas, porém não gera caixa. Então ela vai ao mercado buscar, muitas vezes num banco, não financeira, buscar crédito, se endivida muito pegando empréstimo. Quando você vai ver, sua operação é até rentável, porém você está endividado porque você não consegue gerar caixa. Então isso realmente você precisa ter esse indicador muito claro. O lucro líquido, saber de fato se sua empresa está lucrando realmente. E o ticket médio. Isso acontece muito quando eu tenho alguns clientes que são escolas e quando eu pergunto qual é o ticket médio da escola, ele não sabe. Ele não sabe quanto é. A gente não chama nem de mensalidade, porque a gente chama de anuidade. E a anuidade é separada parcelada em 12 ou em 13 meses, né, no caso. E ele não sabe qual é o ticket médio do um aluno, quanto é que o aluno deixa na escola, enfim. Então, ter essa informação é muito importante. E revise esse plano financeiro mensalmente. Ele vai te ajudar muito, muito, muito no dia a dia da tua empresa. Os principais erros que levam as empresas à falência. Isso realmente quebra a empresa. Infelizmente, eu detesto falar essa palavra quebrar a empresa, porque dói muito. Eu sou empresário, eu sou empreendedor desde os 20 anos e dói muito, né? Mas é a falta de planejamento. Às vezes você tem um sonho muito lindo na sua cabeça, eu quero colocar uma pizzaria, na sua cabeça ela funciona muito bem, é lindo e tudo, porém o mercado não comporta isso. Você não projeta quanto você precisa vender, você não projeta quanto o preço, a precificação desse produto. Então, sim, falta planejamento para você saber qual vai ser seu capital de giro, a necessidade do seu capital de giro que você precisa ter em caixa para rodar a sua operação, mesmo que não venda nada. Então, assim, é importantíssimo ter um planejamento financeiro. Não tem como não ter. Mistura as finanças, esse erro é clássico. Pessoas que misturam PF com pessoa jurídica. Gustavo, mas eu tenho esse controle porque eu pago as contas. Não tem como você ter esse controle. Tipo assim, normalmente é muito difícil, muito, muito, muito difícil você ter esse controle. Então, é uma bola de neve. Então, vai acumulando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Quando você percebe, a empresa paga a conta de energia da sua casa, você recebe dinheiro da empresa lá na sua conta pessoa física. Então, assim, fica uma loucura. Você sai para comer
Isso acontece muito, muito, muito. Eu vejo isso porque eu faço conciliação bancária constantemente nos meus clientes, em todos, na verdade. E a gente olha, vai, quando pega o extrato, tem lá McDonald's. E a gente sabe que não faz parte da operação da empresa, até porque o horário. E a gente não, e o meu papel não é dizer como o empresário gasta o seu dinheiro, não. Não é isso. O meu papel é informar que transfira esse dinheiro para a sua conta pessoa física e lá na conta pessoa física você vai pagar, porque dificulta, dificulta. Você analisar uns números da sua empresa, quando lá dentro da seu extrato bancário tem 10 compras de McDonald's. É um fluxo de caixa descontrolado, sem monitoramento, que é isso que eu estava falando. Você vende muito, mas você não sabe se está entrando caixa, se não está, se você tem, não tem. O caixa é a vida da sua empresa. Se você não tiver dinheiro para comprar mercadoria, se você não tiver dinheiro para reinvestir dentro do seu negócio, ele vai quebrar, infelizmente. Precificação incorreta, isso também é um erro muito comum dentro da área financeira. Não, meu negócio eu preciso só colocar 30% de margem que dá certo. Então o cara às vezes tem um comércio, ele compra uma coisa de R$ 100, ele diz que não, eu preciso 40% de margem. Bota 40%, vende a 140 e esquece de colocar imposto, esquece de colocar os custos fixos que ele tem dentro da empresa, né? Aluguel, funcionário, enfim, todos os outros custos, e ele simplesmente usa essa margem. E muitas vezes não dá. Muitas vezes não, quase nunca dá certo. E endividamento excessivo. Não controla o caixa, vai buscar crédito na praça constantemente. Vai buscar, compra parcelado, e aí você vai sufocando o seu negócio, até uma hora que você não sustenta. Porque você não consegue pagar, a sua operação não gera resultado para pagar a operação, mais o endividamento da empresa. Vou dar algumas dicas práticas para manter a saúde financeira. Use um sistema de gestão. Turma, hoje existem sistemas muito baratos, existem sistemas gratuitos, e se você ainda usa um caderno, ou se nem usa nada, às vezes uma planilha de Excel resolve. E tem aí no mercado, na internet, pessoas vendendo planilhas a 20, 30 reais, 40 reais. Tem algum controle. Comece a ter controle do que entra, do que sai. Categorize tudo isso, porque vai te ajudar muito nessas análises e vai te ajudar na tua empresa. Aqui, dentro desse canal, nós vamos falar um pouco sobre o Conta Azul, sobre o OMIE também, que são os sistemas que eu mais uso aqui dentro da empresa. Então, em algum momento, eu vou criar vídeos, aulas, falando como você usar o Conta Azul, de como você padronizar o Conta Azul. Isso eu faço, é um serviço que a gente faz também aqui na G-Queiroz, mas eu vou colocar aqui. Então, assim, de como você. E também de uma planilha. Eu tenho uma planilha que eu uso e eu vou colocar aqui em algum momento, não sei quando, porque realmente eu vou gravar primeiro 30 aulas falando do financeiro. Mas se vocês tiverem dúvidas, falem comigo que a gente vai conversando sobre isso. Negocie com fornecedores. Isso eu já peguei casos aqui de clientes meus. Que o que é que acontecia? Ele vendia para os clientes dele com prazo de 35 dias, em média, vendia para mercantil, e ele comprava dos fornecedores dele com a média de 21 dias, os prazos. E não tinha como, você não gera caixa assim. Como é que você vai gerar caixa se você está vendendo com 35 de prazo e comprando com 21? Então você compra, quando você pagar, você ainda nem vendeu. Você não recebeu da sua venda, entendeu? Então, que a gente chama até o ciclo financeiro e o ciclo operacional da empresa. Negocie com o fornecedor. Cara, eu quero o máximo de prazo, eu quero, se for para comprar à vista, que seja assim. Que, primeiro ponto, que você venda à vista. E segundo ponto é que você tenha uma margem de lucro muito alta, que cubra isso, mas assim, muito alta mesmo. Porque senão você não vai gerar caixa e vai trazer muito problema para a sua empresa. Elimine desperdício. Hoje em dia o mercado não suporta mais desperdício. A gente vê grandes corporações cancelando regalias que diretores tinham antigamente, de viajar de primeira classe, enfim, de várias regalias que tinham. Por quê? Porque não se aceita mais desperdício. O mercado é muito concorrido, é muito concorrido. Seu concorrente vai eliminar esses desperdícios e ele vai ter um preço melhor do que o seu, porque ele elimina, ou uma margem de lucro melhor. Então ele vai conseguir crescer mais do que você. E análise regularmente. Análise regularmente. Não tem como você não analisar tudo que você faz. Pegue as pessoas responsáveis pelos setores, pegue a pessoa responsável pelo setor do marketing. Olha, eu só vou ter esse orçamento para esse mês.
melhore, faça, cresça, tente me dar resultado com esse orçamento. Senão, você não tem como sair. Mesma coisa com TI, porque é muito fácil para os setores produtivos da empresa, ou os que nem são produtivos no caso, só solicitar do financeiro. Ah, eu quero comprar uma máquina nova, me prove que você precisa dessa máquina e que essa máquina vai trazer resultado para a empresa. Não é só chegar e pedir eu quero um forno de pão que vai. Não, me prove que isso vai. Ou campanhas de marketing, isso acontece hoje muito com marketing, né? Com o pessoal que gosta de patrocinar e tudo. Não, eu preciso ter 10 mil para patrocinar no Facebook, no Instagram. Certo, ok. Eu particularmente, sou muito. Desde que esses 10 mil converta em muito mais do que 10 mil. Porque se eu ficar convertendo em 10, lógico, cada um tem um posicionamento. Às vezes você quer seguidor, enfim, eu só registrar a marca, marcar a marca, não é muito minha área, mas enfim, tem que trazer resultado. Dinheiro não pode sair de graça da sua empresa e do seu setor financeiro, tá bom? Capacitação. Você já está aqui. Então, assim, eu acredito que se você está aqui, você está buscando capacitação para isso. Você está buscando conhecimento de ter o seu financeiro da sua empresa melhor. Não deixe de se capacitar. Não deixe. Participe de workshops, participe de cursos, leia. Tem muita coisa boa na internet, conteúdo bom sobre financeiro, e-book, enfim, muita coisa boa, livros de finanças que não são mais tão pesados como eram antigamente. Eu tenho um livro aqui atrás ali que é o Mercado Financeiro, que eles são bem chatos de ler, assim, é uma literatura que quem não gosta de financeiro fica muito chato, mas hoje não, hoje você conhece muita coisa boa, você consegue acompanhar muita coisa na internet também, então é muito legal. Quando você não tem tempo, não, Gustavo, eu não tenho tempo, eu quero crescer rápido e eu não quero perder esse tempo. Consultoria profissional. Ou terceiriza, que é o BPO financeiro, que é o que eu faço aqui. Muitos dos meus clientes, ele não tem duas vertentes. Ou eles não querem perder tempo fazendo as rotinas financeiras que demoram, que é isso que a gente vem falando aqui, que tem muitas coisas que precisam serem feitas, ou eles não têm conhecimento. Então, eles reconhecem isso, sabem que é importante e terceirizam. Ou buscam uma consultoria profissional. Mas investir nessa capacitação é essencial. Tá bom? Caminho para o sucesso financeiro. Planejamento, estabeleça a meta clara, que foi isso que a gente falou. Controle, monitore os indicadores. Não deixe de monitorar todos os indicadores. Ajuste, análise, né? Você analisa tudo que está sendo feito, tudo que você programou. E, claro, gente, a gente não vai fazer um orçamento de um ano e achar que nós vamos acertar todos os preços, todas as vendas, todos os gastos. Não. A gente faz ajuste. Ah, eu aumentei minha venda aqui, eu precisei contratar mais um colaborador, dois colaboradores. Eu precisei comprar uma moto, eu precisei comprar. Então, assim, é para isso que serve, para você ir ajustando, você faz essa análise e vai ajustando ao longo do caminho, mas que você continue tendo lucro. E outra, se não tiver, que você saia o quanto antes do negócio. Porque também você pode sair do negócio, entendeu? Não é que, eu vou ficar aqui para sempre e vou me segurar como o capitão do Titanic precisava, entendeu? Então, tem esse lado de você também conseguir sair. Não, essa operação, acontece isso aqui muito com empresas, de casos que eu vou contar aqui, que tem filiais. Então, assim, às vezes a empresa dá resultado e a gente monitora filial por filial e depois faz o total, né, o geral consolidado. E muitas vezes a empresa, no geral, não está dando resultado, no consolidado, mas são 4 filiais que 3 dá um resultado e uma dá um resultado muito ruim. E esse resultado dá muito ruim, puxa o consolidado para um negativo. Então, assim, é melhor você acabar com a empresa ou você só eliminar essa filial? Você elimina essa filial e você vai ficar com 3 filiais que dão resultado e seu consolidado vai lá para cima. Então, ter esse controle é importantíssimo. Não tem como você não ter. Tá bom? Então, é isso. Essa primeira aula é falando um pouco sobre isso. Se tiver alguma dúvida, se tiver quiser trocar uma ideia, quiser conversar, pergunta, pode falar aqui nos comentários. Pode falar também comigo no Instagram, no WhatsApp. Tô sempre respondendo quando eu posso, né? Quando eu não. E, e curta, compartilha esse vídeo aí para a gente chegar em mais pessoas e
e que me motive a continuar com essa jornada aqui, que são 30 aulas e eu não sou professor. Então, de fato, esse trabalho aqui é o que eu faço em reuniões. Isso aqui que eu estou fazendo, eu faço muito em reunião com o cliente. Então, atendendo, e eu veio essa inspiração no meu coração de gravar para o YouTube. E, enfim, é um desafio para mim. Tá bom? Um abraço, contem comigo e vamos que vamos para cima.